Boa noite a todos, bem-vindo a mais um evento aqui no canal do Concurseiro Pro. Hoje é o nosso esquenta das bancas simuladas sobre o cargo de delegado. Então, vamos fazer duas arguições, usando como modelo como seria nas nossas turmas. Lembrando que a turma, todos serão arguidos, tá? Isso é para deixar bem claro, todos que fecharem a turma serão arguidos semanalmente, escolhendo um professor. Todos os professores do curso estão aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Vilela, sou escrivão de polícia aqui do estado de São Paulo, recentemente aprovado para delegado e também investigador no edital de 2022. Vou deixar a palavra com a Carla para se apresentar e depois o Júlio, e a gente vai iniciar já. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Jarola. Eu estou aprovada obviamente, para delegado em São Paulo, também fui aprovada em outros estados, no estado do Pará, nas provas objetiva e discursiva, mas não dei continuidade, porque optei por outro estado, e no estado da Paraíba. E agora no estado de São Paulo, onde eu pretendo assumir, e espero estar com vocês aí rumo à aprovação. Vamos todos juntos. E você, Júlio? Pessoal, boa noite. Meu nome é Júlio Grossi, né? Estou aprovado em São Paulo, no Espírito Santo, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou arguir Direitos Humanos e Administrativo, e é isso. Dúvidas, estou à disposição de vocês. É uma honra estar aqui, ombreando com o Flávio e com a Carla. Vamos começar pelo Jonathan, então, sem mais delongas. Jonathan, eu vou te arguir, vai começar comigo, tá? Direito penal, processo penal, depois a Carla com legislação especial e constitucional, o Júlio Humanos administrativo. Exatamente nessa ordem, mas a gente vai falando, vou falar, estou satisfeito em direito penal e começo com processo penal, tá ok? Ok, excelência. Seu nome, Jonathan, nome completo, por favor? Meu nome é Jonathan de Souza da Silva. Está preparado, candidato? Acredito que sim. Vamos lá, primeira pergunta, então, de direito penal. O que é estado de necessidade defensivo? Excelência, o estado de necessidade defensivo reside no campo da excludente de licitude, e nessa hipótese específica da espécie defensiva, ocorre uma situação em que a pessoa que recebe a lesão, a ofensa, foi justamente aquela pessoa que criou a situação de perigo. Então, nessa hipótese, a vítima, digamos assim, é quem recebe a resposta diante de um contexto de estado de necessidade. Certo. Quais os elementos do crime culposo? Excelência, quanto ao crime culposo, é possível mencionar uma conduta voluntária. Além disso, também, para que exista um crime culposo, é preciso ter um nexo causal entre a conduta e um resultado que é involuntário. Então, o resultado involuntário seria mais um elemento. Além disso, também é possível lembrar da violação de um dever objetivo de cuidado, de modo que, apesar de já mencionado, é importante enfatizar que o resultado é involuntário, ou seja, não é querido pelo agente. Certo, candidato. Agora, no tocante à parte especial do Código Penal. Um jurado pode ser responsabilizado criminalmente por um crime de corrupção passiva? Excelência, o Código Penal, quando busca definir o que é funcionário público para fins penais, na minha avaliação, engloba a figura do jurado, e nesse contexto, então, seria possível se falar em corrupção passiva pelo jurado. Por fim, direito penal, no crime de concussão, há necessidade da obtenção da vantagem ilícita para sua consumação? Excelência, nesse caso,
não há necessidade porque se trata de um crime formal e o resultado naturalístico é dispensável. Não é que não possa ocorrer, pode ocorrer, mas é dispensável para a consumação do crime. Se ele ocorre, gera algum reflexo? Excelência, creio que nesse caso, ocorrendo o resultado naturalístico, a gente estaria diante de uma situação de exaurimento do crime e teria, acredito que uma causa de aumento nesse caso, ou se não tiver uma causa de aumento, seria facilmente considerada na primeira etapa da dosimetria da pena, nas circunstâncias judiciais. Satisfeito quanto a direito penal, vamos para o processo penal. Candidato, o que é legítima defesa probatória? Excelência, inicialmente, legítima defesa, da mesma forma que o estado de necessidade, também reside no campo da ilicitude, de modo que, ocorrendo uma hipótese de legítima defesa, estará excluída a ilicitude. Nesse caso específico da legítima defesa probatória, creio que se trate de uma situação em que, embora exista alguma violação de algum direito, de alguma garantia, uma pessoa interessada em legítima defesa consegue alcançar uma prova, alguma informação que se configure uma defesa de algum direito seu. Ou, por exemplo, alguém está sendo acusado de algum crime e aí precisa que, de alguma maneira, alguma informação chegue ao conhecimento das autoridades e aí, então, ela busca essa prova para tentar resolver essa situação, mesmo que, a princípio, de forma ilícita. Certo. É possível ocorrer investigação sem inquérito? Sim, excelência, é possível, porque o inquérito é somente um dos instrumentos de investigação. Além do inquérito policial, embora a doutrina e a jurisprudência não entendam o termo circunstanciado como uma peça de investigação, não deixa de ser um instrumento de reunião de informações que vão auxiliar na persecução penal. E para além da Polícia Civil, também a Polícia Civil, Polícia Federal, também é possível mencionar um instrumento de investigação do Ministério Público, que é o procedimento de investigação penal, se eu não me engano, me lembro que é PIC, as três iniciais, e então, nesse sentido, não seria um único instrumento de investigação, excelência. Candidato, o que é indiciamento? Excelência, o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, inclusive está previsto na Lei 12.830, que é chamado o Estatuto do Delegado de Polícia, e a partir desse ato privativo, o delegado de polícia expõe a sua convicção quanto à probabilidade do cometimento do crime por uma determinada pessoa. Existem algumas espécies de indiciamento, como indiciamento material, formal, coercitivo, complexo. Certo, candidato. Agora, em tocante aos meios de prova, qual o procedimento a ser seguido no reconhecimento de pessoas? Excelência, inicialmente é importante mencionar que o reconhecimento de pessoas está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 226, e a natureza jurídica seria, de acordo com a doutrina, de meio de prova, e nesse contexto, o procedimento previsto lá no artigo 226, em síntese, dispõe que a pessoa a reconhecer uma outra pessoa como possível envolvida num crime, ela deve indicar quais seriam as características dessa pessoa, e aí, a partir desse conhecimento das características, ela vai ter acesso a uma comparação entre outras pessoas que razoavelmente são parecidas, são próximas do ponto de vista da fisionomia, e aí, então, ela fará esse reconhecimento.
É importante também dizer, Excelência, que em outro momento passado, a jurisprudência e a doutrina entendiam que esse reconhecimento de pessoa era uma espécie de recomendação apenas para o delegado de polícia, e não haveria, então, uma observância obrigatória de todo o rito previsto no Código de Processo Penal. Mas, atualmente, tanto o STJ quanto o STF vêm migrando em sentido oposto para dizer que o procedimento é obrigatório, então o rito deve ser observado. Caso não haja observação, o que for colhido nesse contexto de reconhecimento pode ter a sua nulidade reconhecida. Satisfeito, candidato. Vou passar a palavra para a examinadora Carla. Tá mudo, Carla. Perdão. Boa noite, candidato. Boa noite, Excelência. Legislação especial. Senhor candidato, quais os critérios que a Lei de Execuções Penais estabelece para separação de presos? Excelência, de acordo com a Lei de Execução Penal, é possível lembrar que alguns critérios são observados para a segregação de pessoas. Um deles seria o sexo. Também posso mencionar a idade. Além disso, recentemente, teve uma reflexão, uma decisão sobre a questão do ensino superior, que, embora esteja previsto no Código de Processo Penal, salvo engano, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo, no sentido de que esse critério não pode ser adotado, embora esteja previsto na lei. Em relação ao preso provisório condenado, há alguma previsão, candidato? Sim, Excelência. Quanto ao preso provisório, ao menos de acordo com a lei, deve haver uma dependência específica para ele, até porque, de acordo com a presunção de inocência, ele não pode ser considerado uma pessoa condenada. Então, pelo seu status de provisório, ele deveria, sim, ter uma dependência específica. Candidato, recentemente nós tivemos uma alteração na Lei de Crimes Hediondos, pela Lei 14.811 de 2024. E novos delitos passaram a serem considerados hediondos. Quais foram eles? Excelência, uma dessas inovações que eu posso mencionar é o crime de pedofilia virtual, um crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, salvo engano, também um outro delito, que eu não me recordo do nome em iuris, mas que também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, também está fazendo parte do rol dos crimes hediondos, a partir de 2024. Senhor candidato, defina organização criminosa. Excelência, de acordo com a lei pertinente, organização criminosa é uma associação de 4 ou mais pessoas que está voltada, mesmo que de maneira informal, para o oferecimento de alguma vantagem. E, além disso, também é possível mencionar que, diferentemente da associação criminosa, a organização criminosa precisa de estabilidade e permanência para que fique configurado a sua existência normativa. Candidato, quais os requisitos gerais da prisão temporária? Excelência, de acordo com a lei pertinente ao tema, para que a prisão temporária seja decretada, é necessário que fique demonstrado que a medida é imprescindível para a investigação criminal. Além disso, também deve ficar demonstrada a materialidade e os indícios de autoria. E, por fim, também é necessário que o crime esteja previsto no rol específico da lei pertinente, diferentemente do que ocorre
com a prisão preventiva, que é mais abrangente. Então, um exemplo de cabimento seria o crime de homicídio. Também posso citar o crime de estupro. E também, por fim, de maneira complementar, é importante destacar que o STF, mais recentemente, entendeu que a prisão temporária, em termos de requisitos, se aproximou, de alguma maneira, aos requisitos da prisão preventiva, quanto, por exemplo, à contemporaneidade das razões da prisão. Além disso, também deve ter a demonstração de que as condições, as circunstâncias, tudo isso demonstra a necessidade da segregação máxima. Direito constitucional. Quais são os elementos da Constituição? Excelência, Excelência se refere aos elementos que compõem a estrutura do texto? Exatamente, candidato. A divisão que a doutrina faz sobre os elementos da Constituição, a divisão de seu texto. Quanto ao texto, Excelência, a Constituição está dividida inicialmente pelo seu preâmbulo, tem as normas materialmente constitucionais. No final do texto constitucional também é possível mencionar os atos de disposições temporárias. Se não se tratar do texto, também é possível mencionar na doutrina que existem classificações quanto aos elementos ideológicos, aos elementos que envolvem um estado de crise, como, por exemplo, estado de sítio, estado de defesa. Também tem os elementos estruturais quanto à formação do Estado, qual que é o tipo de federação, por exemplo. Candidato, quanto à estabilidade, como são classificadas as constituições? Excelência, quanto à estabilidade, as constituições podem ser definidas como fixas, elas não admitem nenhum tipo de modificação. Elas podem ser também consideradas rígidas, ou seja, admitem alguma espécie de modificação, mas por meio de um procedimento mais dificultoso. Também podem ser consideradas semirrígidas. Nesse caso, a modificação seria mais facilitada. E também podem ser consideradas flexíveis, porque aí a modificação seria equivalente a qualquer outro tipo de modificação normativa. O que é naturalização extraordinária? Excelência, se não me falha a memória, naturalização extraordinária seria o caso dos portugueses. Não, perdão, Excelência, retificando, esse caso dos portugueses seria a quase nacionalidade. Naturalização extraordinária seria o caso de pessoas que falam a língua portuguesa, mas que preenchem alguns requisitos constitucionais, como a moradia permanente no Brasil por 15 anos, tenham algum grau de idoneidade moral. O que são limites materiais implícitos ao poder constituinte derivado reformador? Excelência, quanto ao tema, eu posso citar inicialmente que está expresso na Constituição Federal um rol de limites explícitos que, como o próprio nome já sugere, limitam a atuação do poder constituinte reformador. E nesse sentido, por exemplo, direitos e garantias fundamentais
não podem ser abolidos. Esse seria um limite expresso. Como Vossa Excelência pediu um limite implícito, eu posso citar que não é possível, por exemplo, modificar as próprias regras de modificação da Constituição, porque seria o que a doutrina chama de dupla revisão. Não seria possível modificar o que está previsto no artigo 60 da Constituição para, posteriormente, realizar uma outra modificação. Também é citado pela doutrina que o regime democrático não pode ser afetado, embora não esteja expresso na Constituição, também não poderia ser afetado pelo poder reformador. Também, algumas instituições permanentes, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, não poderiam ter nenhum grau de modificação que tendesse à abolição, embora não esteja previsto no texto constitucional, são limitações implícitas mencionadas pela doutrina. Certo. Passo a palavra para o próximo examinador, candidato. Obrigada. Por nada, Excelência. Doutor Jonathan, boa noite, tudo bem? Boa noite, Excelência. O senhor está preparado? Estou sim, Excelência. Eu vou arguir o senhor em direitos humanos. Doutor Jonathan, por gentileza, qual o conceito de minoria? Excelência, quanto a esse tema, a doutrina faz um paralelo entre minoria e pessoa vulnerável. E o fator diferenciador entre os dois seria a presença de singularidade nos grupos que compõem a minoria. Ou seja, é possível mencionar as pessoas indígenas, pessoas que fazem parte de religiões minoritárias. Então, o que define a minoria, além do próprio fator quantitativo, é a singularidade na sociedade. Então, pessoas que têm uma língua diferente, pessoa que tem uma religião diferente e um contexto de vulnerabilidade. As pessoas vulneráveis, por outro lado, são pessoas que não necessariamente fazem parte da minoria, mas que têm algum grau de vulnerabilidade, como pessoas negras, mulheres, idosos. Ok. Candidato, ainda nessa linha, qual o conceito de identidade de gênero? Excelência, quanto ao tema, a doutrina e também documentos internacionais fazem essa definição, e a identidade de gênero envolve uma espécie de comportamento que não necessariamente envolve questão sexual, mas um comportamento social ao qual a pessoa se adere, ao qual a pessoa se entende como uma pessoa em convivência em sociedade. Que documento é esse que está previsto, em que há essa definição de identidade de gênero? Seria o tratado, na verdade não é um tratado, é um conjunto de princípios de Yogyakarta. Ok, candidato. Candidato, mudando um pouco de assunto, o senhor conhece o Pacto de São José da Costa Rica. Os preceitos nele contidos estão em quais dimensões dos direitos humanos? Excelência, a partir da leitura do pacto, é possível visualizar que tal documento internacional prevê especialmente direitos de primeira geração. Além disso, também há previsão, embora não de maneira concretizada, de alguns direitos sociais. E me parece ser consenso na doutrina que, e aí só fazendo uma observação, direitos sociais da segunda dimensão de direitos humanos e direitos fundamentais. E me parece que há consenso na doutrina de que, em relação à terceira dimensão, embora haja menção, direta ou indireta, no pacto, não haveria uma determinação de direitos de terceira dimensão, como
direito ao meio ambiente, entre outros. Candidato, sua quarta pergunta é a seguinte, ainda sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Ele aboliu a pena de morte? Não, Excelência, não há no texto expresso do pacto a abolição, mas aqueles países que já aboliram não poderão retomar essa medida como uma política criminal, até mesmo em razão do princípio que a doutrina chama de efeito cliquê, né? Não pode ter nenhum tipo de regresso social, político, enfim. E, além disso, há algumas restrições para aqueles países que não tenham abolido a prisão dessa natureza. Por exemplo, pessoas menores de 18 anos, maiores de 70 anos e mulheres grávidas não poderão ter essa medida. Então, no âmbito interamericano, a pena de morte não foi abolida? Não, não foi abolida, a não ser que o país já tenha abolido, ele não poderá retomar essa medida. No âmbito de documento internacional, de documento interamericano, não se previu, não se disciplinou, não se pactuou a abolição da pena de morte. É isso, candidato? Sim, Excelência. Ok. Não é isso não, tá, candidato? Okay. Direito administrativo. Candidato, o que se entende pelo sentido subjetivo da expressão administração pública? Em relação ao sentido subjetivo, Excelência, estamos diante de uma situação em que se considera as pessoas jurídicas que atuam na administração, diferentemente do sentido objetivo que envolve a atuação em si. Ok. Candidato, o senhor conhece bem o poder hierárquico. Do poder hierárquico surgem algumas faculdades. Quais são as faculdades que surgem, que são conferidas ao superior hierárquico decorrente do poder hierárquico? Excelência, uma faculdade do poder hierárquico seria a própria criação de regimentos para definir a atuação do servidor. Além disso, também é possível citar que, através do poder hierárquico, também é possível ocorrer o fenômeno da vocação. Então, por meio da vocação, o superior hierárquico poderá tomar um ato do subordinado para ser praticado pelo superior. Ok. Candidato, lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação explicita os objetivos que ela persegue. Quais são esses objetivos? Excelência, quanto ao tema, é possível mencionar que um dos princípios, finalidades a serem alcançadas pela lei é a transparência da própria trafegação de informações, de recursos públicos. Além disso, também é possível visualizar uma tendência de um maior controle social dos atos públicos, já que com o conhecimento você sabe o que impugnar, de que forma impugnar. E também, de maneira mais abrangente, é possível se falar em uma própria democratização da informação, a partir do conhecimento de todos, de maneira que, inclusive, é um objetivo da lei, trazer de uma forma mais simplificada, para que seja uma pessoa, digamos, letrada, ou uma pessoa não tão letrada, tenha noção da informação, tenha consciência do que o poder público vem fazendo. Candidato, para finalizar, ainda sobre lei de acesso à informação, ela traz alguma distinção entre documento e informação?
Excelência, há uma distinção, e no que se refere ao documento, é possível dizer que o documento tem uma feição formal do que se refere. Em relação à informação, há uma noção de que a informação está contida no documento, então tem um aspecto mais abstrato do que o documento. Senhor presidente, eu estou satisfeito, doutor Jonathan. Muito obrigado, sucesso aí no certame. Obrigado, excelência. Parabéns, Jonathan. Achei que foi muito bem, principalmente na minha parte. Retomando só as perguntas, eu não tenho muita coisa para falar de conteúdo. Só reforçar que eu gostei que você teve muita fluidez na fala, muita objetividade. Na minha parte, não demonstrou nenhum nervosismo, então gostei bastante. Eu te daria uns 90 pontos, mais ou menos, em direito penal e direito processual penal. A única questão que eu pontuaria é a legítima defesa probatória, que você deve saber que o conceito não ficou tão bom, então só pegar porque é um tema moderno aí, então a chance de aparecer por ser um tema contemporâneo é grande, tá? E outra coisa, só uma dica para te dar, nos elementos do crime culposo, ficou faltando a previsibilidade objetiva, totalmente normal esquecer um. Então, você usa a técnica dentre os elementos do crime culposo, é possível destacar, porque se você esquecer um, o examinador percebeu que você não se vai... É normal não se recordar de todos, principalmente quando tem muitos. Você lembrou da maioria, então só faltou previsibilidade objetiva. E alguns usam ausência de previsão, né? Mas na ausência de previsão tem previsão na culpa consciente. Então, eu prefiro nem citar. Então, só dando essa dica do usar o dentre, quando for falar muitos elementos, requisitos, elementos, usar essa técnica do dentre, que fica muito boa, a resposta não fica incompleta, tá? Mas gostei bastante, parabéns pela coragem, poucos têm coragem de se expor nesse momento, a gente está todo mundo inseguro, eu mesmo ficava muito inseguro de ser arguido na frente de todo mundo, mas acostumando mesmo, ter coragem, eu gostei muito, parabéns mesmo. Obrigado, Flávio. Só para não dizer que eu não segui as regras, eu segui uma regra do seu curso lá, de não numerar os requisitos. Eu poderia ter falado lá no crime. Você está no Desmistificando. Também. Então, assim, eu lembro que eu acho que eram uns 5 ou 6 requisitos, e se eu começasse assim, ia ser muito pior, né? Sim, sim. Ótimo. Jonathan, primeiramente quero te parabenizar, sua arguição foi muito boa, excelente, nas minhas disciplinas também, não deixou a desejar. Você tem uma boa postura, uma boa articulação na fala, você se expressa bem, formula bem as respostas, então eu gostei bastante. Eu anotei algumas dicas para te dar de prova oral, que eu achei que quando você vai conceituar, você fala, seria tal coisa, e os examinadores, eles não gostam dessa expressão, né? Eles gostam que a gente utilize mesmo tal coisa, consiste em tal coisa, e não seria, né? Eu já vi eles perguntando, seria, não é mais? Então, não utilizar seria, tá? Evitar. E não conceituar com exemplos. Você está conceituando muito bem, eu até vou fazer algumas ponderações aqui sobre as suas respostas, mas teve uma especificamente que, ao invés de você dar o conceito do que era, você deu o exemplo, né? Então, eu achei que foi uma boa saída ali para aquela resposta, mas é uma dica também que eu te dou. Quando ele te pedir o conceito, tente conceituar, ainda que de uma forma mais básica, mesmo se você não conseguir desenvolver bem, mas é melhor do que conceituar o exemplo, porque às vezes ele pode te cortar,
né, e falar, não, eu não estou pedindo um exemplo. Eu achei que você usou bons macetes verbais, igual você falou com o Flávio, né? Você já aprendeu para não elencar um rol fechado, e você utilizou esse macete na pergunta que eu te fiz dos crimes hediondos, apesar de você não se recordar de todos, eu achei que a sua resposta ficou muito boa. Então, eu vou fazer algumas ponderações aqui sobre o conteúdo, são poucas, tá? Porque eu achei que as suas respostas foram bem satisfatórias, como eu disse, você formula bem as respostas, não demonstrou muito nervosismo. Não sei se é a sua primeira arguição, mas se for, tá de parabéns, até chegar na prova oral vai estar voando. A primeira pergunta da legislação especial, a resposta que eu queria era mais relacionada a essa divisão de preso provisório, separação de provisório e condenado, mas você falou da divisão de sexo, de idade, não está errado, e depois você também ainda pontuou o que eu queria, porque eu reperguntei ali, e realmente é uma questão que não tinha como ter uma resposta assim absolutamente fechada. Nada a dizer sobre essa questão. A segunda dos crimes hediondos, eu gostei muito da sua resposta, porque demonstrou que você tem conhecimento, você sabe da alteração da lei, apesar de muito recente, eu já trouxe aqui para a gente, né, trabalhar ela, porque a gente tem que estar muito atento com as atualizações legislativas, principalmente essa que eu acredito que vai despencar. Então, você mencionou as do ECA, que foi as que você se recordou. Nós ainda temos a do artigo 122, lá do Código Penal, que é de induzimento, instigação, auxílio a suicídio, quando cometido por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Então, vou falar aqui porque é um assunto bem importante, né? Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18, o tráfico de pessoas cometido contra criança e adolescente, e as duas que você pontuou lá do ECA, que você chamou de pedofilia virtual, né, quando a gente facilita, recruta ali, de qualquer forma, ele intermedia a participação da criança nessas cenas sexuais, ou exibe, transmite, facilita a divulgação desse material, ou adquire, possui, armazena, enfim, temos vários verbos núcleos do tipo, mas você deu uma resposta que ficou interessante, apesar de você não se recordar de tudo. Defina a organização criminosa, você definiu bem, né? Não se recordou ali de todos os requisitos, mas não é necessário também recordar de tudo, estão lá na Lei 12.850. Achei que faltou falar ali das penas máximas superiores a 4 anos, né, ou que sejam de caráter transnacional, o cometimento desses crimes, mas você falou do que você se recordou ali, demonstrou conhecimento que se lembra, né, da definição dessa disposição, e é muito importante, despenca esse conceito aqui, eu vi muitas questões com esse conceito de organização criminosa. A questão da prisão temporária, eu fiquei bem satisfeita, porque você tanto pontuou a parte legislativa, como também trouxe a decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal. Se você não tivesse falado, eu ia te provocar acerca dessa decisão, para você também demonstrar conhecimento sobre ela. E apesar também de você não ter pontuado todos os requisitos trazidos na decisão, você também falou de maneira satisfatória, demonstrou que você conhece a decisão. Sobre os elementos da Constituição, eram os elementos, apesar de eu ter dito que são os elementos da divisão do texto, da divisão das normas, você começou falando, depois você foi para o caminho que eu queria. Eu não sei exatamente que tipo de direcionamento que você esperava nessa questão, mas aí eu quis dizer que era sobre o texto mesmo, sobre a divisão das normas, os elementos orgânicos, que são as normas que tratam ali da estrutura do Estado, né, os elementos limitativos, direitos e garantias fundamentais, socioideológicos, depois você foi falando. Então, assim, ficou boa a sua resposta também, você se recordou e foi para esse caminho, e teve o direcionamento correto na resposta. Depois, a estabilidade, eu sempre vou trazer essas questões de classificação das constituições, eu trouxe na arguição passada, eu trouxe hoje também, porque ela despenca na prova oral de São Paulo, eles adoram a parte de teoria da Constituição, principalmente as classificações, foram perguntadas em inúmeras bancas. Então, você acertou, eu só achei que faltou você falar ali na semi-rígida, você falou da parte flexível, né? Mas você não falou, você falou que a mudança é mais flexível. Mas eu achei que ficaria mais bonitinho se você dissesse que tem uma parte rígida e uma parte flexível, para não se confundir com o conceito de flexível. E você trouxe fixa, rígida, flexível e semi-rígida. Ainda tem a imutável, né? Que alguns doutrinadores trazem, mas assim, só a título de acrescentar o conteúdo, mas a sua classificação está correta. A naturalização extraordinária,
Ele é lá do artigo 12, 2b, né, de estrangeiros, que são aqueles estrangeiros de qualquer nacionalidade que reside há mais de 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal. Você falou ali dos portugueses, né, porque ali a divisão que a doutrina faz é ordinária, aquela primeira opção do inciso da linha A, depois extraordinária e depois a quase nacionalidade, que você mencionou a priori. Os limites materiais implícitos ao poder constituinte derivado reformador. Aqui também a essa questão que eu queria falar, que você conceituou com o exemplo, né? Uma boa resposta seria que os limites materiais, eles dizem respeito a determinadas matérias que elas não estão expressas no artigo 60, parágrafo 4º, como você bem conceituou ali no comecinho, né? Você falou, mas aí depois você partiu ali para o exemplo. Mas essas matérias, embora elas não estejam expressas no artigo 60, parágrafo 4º, elas não podem ser abolidas, porque senão elas podem ferir de morte o sistema constitucional e o núcleo essencial ali que foi pensado pelo poder constituinte originário. Então, eu achei que só você podia ter falado assim um pouquinho melhor do que era, ao invés de já partir para os exemplos, mas assim, a sua resposta ficou excelente, tá? Excelente, você falou muito bem, os exemplos que você deu também estão corretos. Então, assim, eu só quero te parabenizar e é isso, são as ponderações que eu tenho para fazer. Boa sorte. Muito obrigado, professora, pelo feedback. Com certeza eu vou sair melhor daqui hoje. Com certeza você, nossa, vai alavancar aí nas próximas arguições, porque você já está ótimo, já está excelente. Posso ir, Flávio? E Jonathan? Jonathan, eu quis fazer o papel do carrasco. Não sei se eu consegui fazê-lo bem. Mas você se saiu muito bem, você tem muito arsenal, porque quando você se sente pressionado, você conseguiu construir bem a sua ideia, as suas ideias. Realmente você é muito bom, aumentou muito o sarrafo aí para os seus colegas, porque realmente muito preparado. Da sua postura, os colegas já fizeram apontamento, não usar o futuro do pretérito, seria... E depois você corrigiu, mas quando o Flávio estava te arguindo, você começou a falar com a seguinte frase: na minha avaliação, me parece, você usou 2 vezes essa expressão. A nossa opinião lá na banca não importa. Então, eu já vi também examinadores criticando o sujeito, dizendo, olha, eu entendo, na minha compreensão, isso é irrelevante na banca. Mas você só no começo, depois você não mais lançou mão desse expediente. Agora, eu quero te dar uma dica para o estudo da prova oral. Você está muito bem mesmo, mas à medida que você vai estudando os institutos, já começa a imaginar, narrando o conceito daquele instituto perante a banca. Licitação, enfim, já estuda construindo o conceito que você vai colocar na banca, para que as palavras comecem a fluir de uma maneira conceitual. Tranquilo? Mas você está muito bem mesmo. São pequenos ajustes para você voar. Sobre as perguntas que eu te fiz, foi muito curioso, porque à medida que eu fui elegendo as perguntas, essas perguntas que eu te fiz são perguntas muito presentes no último concurso. Então, esses temas você tem que dominar. O que é minoria? Identidade de gênero? As ideias principais de cada pacto, você precisa ter intimidade. Você foi bem, só que é necessário fazer alguns ajustes. Por exemplo, minoria. Você começou bem, dizendo que nem sempre é uma questão numérica, mas a minoria tem algumas marcas que são importantes você trazê-las para a banca,
como identidade cultural, como o fato de estarem alijados do poder político, da ordem jurídica, identidade de gênero, você falou bem, como eles se veem no corpo social, sobre qual dimensão dos direitos humanos encontra-se o pacto. Falou super bem, primordialmente, primeira dimensão, tem só o artigo 26, que menciona os de segunda, mas eles foram desenvolvidos no protocolo de São Salvador. E sobre a abolição da pena de morte, falou super bem, mas depois houve um protocolo adicional em que os estados aboliram de vez, os estados que firmaram esse pacto adicional aboliram de vez a pena de morte. Tranquilo, direitos humanos? Beleza? Beleza, Júlio. E sobre direito administrativo, o conceito de administração pública em sentido objetivo, você reduziu as pessoas jurídicas, mas não só as pessoas jurídicas, os agentes também. Várias perguntas sobre as faculdades do poder hierárquico, dar ordens, avocar, delegar. É importante você fixar essas questões e, olha, não negligencie a lei de acesso à informação. Muita questão sobre a lei de acesso à informação. Sobre os objetivos, você falou bem, transparência, publicidade, maior facilidade ao acesso, e essa distinção entre documento e informação, pelo menos umas 10 vezes foi perguntada. Informação são dados e documento o suporte. Tranquilo? Bacana? Essas são as minhas observações e renovo meus parabéns, cara. Tá muito bem. Se fosse, na minha avaliação, se fosse a sua prova oral hoje, você estaria aprovado. Pô, muito obrigado, professor. Parabéns, cara. Pô, mas você me enganou, hein? Lá no Instagram você era simpático pra caramba. Pô, bacana pra caramba lá no Instagram, que quase me derrubou aqui. Legal. Vou manter, então, esse personagem aqui, carrasco. Vamos lá, tem que ser assim mesmo. Pode até piorar. Valeu, cara. Parabéns mesmo. Parabéns. Valeu. Ei, Jonathan, você tá querendo me ferrar, hein? Que nada. Dá Lucas. tempo de chegar bem. Tá ouvindo, Lucas? Tô sim, senhor. Podemos começar? Sim, senhor. Seu nome completo, por favor, candidato? Lucas Félix Rodrigues. Tá preparado, doutor? Sim, senhor, excelência. Vamos lá, no tocante à parte especial do Código Penal. O que é estupro corretivo? Excelência, o estupro corretivo trata-se de um aumento de pena que consiste em um dolo de punir ou corrigir aquela vítima por questões de educação. Trata-se de um meio de educar aquela pessoa por meio de uma violação sexual. Candidato, quais os elementos da culpabilidade segundo a teoria finalista? Excelência, segundo a teoria finalista, a culpabilidade, ela trata-se de elementos puramente normativos, sendo eles a imputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Poderia repetir os 3 elementos? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Certo, candidato. No tocante ao nexo causal, qual a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico? Excelência, a teoria adotada pelo nexo causal seria a teoria dos antecedentes causais, sendo aquela que considera a ação toda causa que contribui para o resultado. Em relação ao resultado, isso. O que é causa pela teoria dos
teoria da equivalência dos antecedentes causais, candidato? Excelência, a teoria dos antecedentes causais, ela faz uma valoração física consistindo na aferição do que é causa e como ela contribui para o resultado. A teoria da equivalência dos antecedentes causais considera causa toda ação ou omissão que contribui para o resultado. Certo. E no parágrafo 1º do artigo 13, qual a teoria adotada? Excelência, no caso, temos uma exceção à teoria da equivalência dos antecedentes causais, que seria as concausas, que são condutas que atuam paralelamente e que contribuem para o resultado. Certo. Qual o nome dessa teoria, você se recorda? Excelência, a teoria se domina a causalidade adequada. Certo, candidato. Por fim, direito penal, o que é o erro de tipo? Excelência, o erro de tipo, também denominado erro sobre os elementos do tipo penal, significa dizer que o agente, ao praticar determinada conduta, ele pratica aquela conduta, porém, por erro no plano fático, no plano concreto. Ou seja, o agente, ele atua achando que está se comportando numa determinada visão, quanto, na verdade, ele está praticando um fato delituoso. Porém, não há a possibilidade. Retificando, excelência. O erro de tipo é aquele onde o agente atua mediante um erro no plano fático. Ele pratica uma conduta, porém, ele não necessariamente entende o que está acontecendo. Ele pratica um fato achando que está praticando de determinado modo, quando, na verdade, está atuando de outra forma. E qual a consequência do erro de tipo? No caso do erro de tipo, caso essa conduta ela seja plenamente excusável, haverá atipicidade. Porém, se houver uma previsibilidade do agente se comportar de acordo com aquele tipo, será causa de diminuição de pena ou a título culposo, caso exista essa previsão. Vai ser diminuição de pena ou crime culposo? Fiquei sem entender, candidato. Excelência, ele responderá a título culposo se houver esta previsão. Certo. No tocante ao processo penal agora. O que é indiciamento indireto? Excelência, o indiciamento, ele trata-se de um ato privativo do delegado de polícia que, mediante suas circunstâncias e fundamentos técnicos e jurídicos, imputa a uma determinada pessoa a atribuição de um fato considerado criminoso. Porém, o procedimento adotado para a formalização do indiciamento consiste no interrogatório. E, quando se fala em indiciamento indireto, ocorre que não há a notificação expressa do investigado daquele novo status de investigado. Ele não está presente, é isso que você quis dizer, candidato? Ou ele não foi intimado? Sim, excelência. Ele não foi notificado sobre o novo status de investigado de indiciado. Por qual motivo? Seja porque ele não participou do interrogatório ou porque não foi possível a notificação pessoal do investigado. Certo. No tocante ao tema provas, o que seria um indício? Excelência, o indício consiste numa circunstância conhecida e provada que indica a probabilidade que de determinada circunstância ocorreu, se baseando naquele fato já provado. Ela tem menor valor persuasivo ou não? Excelência, o indício, ele trata-se de uma mera possibilidade, probabilidade.
terá o valor que o juiz fundamentalmente dá a ela, caso considere aquele indício uma prova, porém, não há o que se falar em uma valoração legal, uma tipificação legal, diferentemente do que ocorre com as presunções. Sendo elas absolutas, será valorada, terá aquela presunção provada mediante lei. No tocante ao tema flagrante, o que é flagrante ficto? Excelência, o flagrante ficto é aquele onde o agente é encontrado logo depois de ter praticado determinado crime, sendo encontrado com ele objetos que se faça presumir ser ele o autor de determinada conduta delituosa. Por fim, candidato, o que é testemunha fedatária? Excelência, a testemunha trata-se de um meio de prova onde consiste na oitiva de uma pessoa que tem informação relevante acerca de determinado crime. No tocante à testemunha fradetária, não me recordo dessa conceituação. Satisfeito, candidato, vou passar a palavra para a examinadora Carla agora. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Legislação especial. Candidato, a Lei 14.344/2022, em Riborel, a autoridade policial pode requerer medida protetiva de urgência nesta lei? Excelência, o adolescente ou a testemunha menor vítima de violência ou de algum tipo de crime, será possível, sim, a enquadração de medidas protetivas relacionadas ao agressor. Então, candidato. A autoridade policial pode requerer essa medida? Sim, excelência. A autoridade pode representar ao Poder Judiciário, notificando o Ministério Público, a fim de que se possa autorizar essa medida protetiva. Senhor candidato, quando se verifica a reincidência na lei de contravenções penais? Excelência, no tocante à reincidência, ocorre quando o agente, decorrido o prazo depurador, no período do prazo depurador, ele vem a cometer um novo crime. No caso do agente praticar um novo crime no período de 5 anos, estará considerado uma reincidência criminosa. Como se dá a reincidência no tocante a contravenções penais? Tem alguma diferença? Excelência, neste momento não me recordo. Candidato, o pedido de interceptação telefônica, ele pode ser realizado verbalmente pela autoridade policial? Sim, excelência. A lei de interceptação telefônica prevê a possibilidade da autoridade judicial conceder a autorização para interceptação mediante verbal, desde que seja imediatamente transcrito aquele pedido. Existe alguma modalidade culposa na lei de drogas? Se sim, qual? Excelência, a lei de drogas, ela constitui um elemento subjetivo, não se prevendo a possibilidade de crime culposo. Nenhum, candidato. No tocante à possibilidade de se ministrar medicamentos por parte do médico, poderá sim ser considerado o médico a título culposo, respondendo ele por ministrar o medicamento, ele será punido conforme a lei de drogas. Direito constitucional. Quanto à origem, como são classificadas as constituições?
Excelência, quanto à origem, a Constituição ela pode ser classificada como promulgada, onde há uma Assembleia Constituinte que cria a Constituição. Também temos a outorgada, onde a sociedade ela não faz parte da elaboração da Constituição. Também se prevê a possibilidade da Constituição cesarista, que é aquela que não há uma participação da sociedade, porém há um referendo quando após a criação dela. Há mais alguma? Excelência, existe a possibilidade trazida pela doutrina que seria a Constituição dualística, que seria uma Constituição em que houvesse a participação da monarquia mais o parlamento. Seria uma conjugação da Constituição promulgada mais a Constituição outorgada. Candidato, o que é a mutação constitucional? Excelência, a mutação constitucional ocorre quando há uma alteração da interpretação de uma norma sem que haja a alteração formal dela. Decorre, segundo a doutrina, do poder constituinte difuso, onde há uma modificação na percepção da sociedade daquela norma, ou que aquele tipo de interpretação, a norma que seja interpretada cause algum prejuízo àquela sociedade. O que se entende por escusa de consciência? Excelência, a escusa de consciência é aquela que poderá possibilitar um indivíduo a não cumprir uma obrigação a todos os impostos por questões relacionadas, seja a sua crença, religião ou outros fatores. A Constituição prevê essa hipótese, mais precisamente, na possibilidade do agente poderá se eximir de prestar um serviço obrigatório, fazendo com que ele preste um serviço alternativo àquele serviço obrigatório, fazendo com que esta escusa ela seja invocada para se eximir desse serviço obrigatório, porém fará outra atividade para suprir aquela obrigação. O preâmbulo possui eficácia jurídica? Excelência, o preâmbulo ele não tem eficácia jurídica, não podendo ser ele parâmetro para controle de constitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal entende que ele deve ser interpretado quando se fará determinadas políticas sociais, pois aquele preâmbulo ele é o desejo do constituinte nas elaborações das normas. Satisfeita, candidato. Examinador Júlio Grossi. Obrigado, doutora Carla. Doutor Lucas, boa noite. Boa noite, excelência. O senhor está preparado? Sim, senhor. Doutor Lucas, direitos humanos. Qual a importância da Declaração de Direitos da Virgínia para os direitos humanos? Excelência, a Declaração da Virgínia também, juntamente com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, constitui o que se chama a consagração dos direitos de primeira dimensão, que seria os direitos políticos e civis. São as liberdades sociais e a liberdade negativa, onde o Estado não deverá atuar perante aquela sociedade. São direitos de defesa. Ok. Doutor Lucas, o senhor já ouviu falar do duplo estatuto, da teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos? O senhor poderia dissertar sobre o tema? Sim, excelência. Sob o aspecto da internacionalização dos direitos humanos na ordem jurídica interna, ele poderá entrar sob a hierarquia de status de emenda constitucional, caso seja aprovado pelo rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal,
tendo status de emenda constitucional, ou caso não consiga ser aprovado nesse procedimento qualificado, entrará no ordenamento jurídico interno como norma supralegal, abaixo da Constituição, porém acima das leis. Ok, candidato. Candidato, disse que os direitos humanos são indivisíveis. O que significa isso? Excelência, pelo princípio da indivisibilidade, se proíbe a preferência do tratamento e da proteção de determinados direitos humanos em face de outros, devendo os direitos relacionados aos direitos humanos ser protegidos de forma concorrente, juntos, não se valorando um acima do outro. Para finalizar, candidato, como que o Pacto de São José da Costa Rica foi recepcionado na nossa ordem jurídica? Excelência, o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro antes da emenda constitucional que possibilitou a possibilidade dele entrar com o status de emenda constitucional. Então, sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam de direitos, os tratados de direitos internacionais antes dessa emenda constitucional, entrará no ordenamento jurídico vigente com status de norma supralegal. Ok, doutor Lucas, eu estou satisfeito em direitos humanos. Vamos passar para direito administrativo? Sim, senhor. Doutor Lucas, quais são as vertentes do princípio da impessoalidade? Excelência, o princípio da impessoabilidade, ele visa um tratamento de forma isonômica, tratando todos de forma igual perante a lei. Desse princípio, decorre e subdivide os princípios da impessoabilidade, da isonomia, excelência. São 3 candidatos, o senhor já falou um. O senhor conseguiria puxar pela memória os 2 outros? O princípio da isonomia, o princípio da não vedação, da vedação da promoção pessoal. Falta o terceiro. E o princípio da... Excelência, do último eu não me recordo. Ok. Candidato, suponhamos que o senhor atue na área de licitação da polícia e uma determinada licitação tenha sido concluída. Indago, nessa hipótese, a administração está obrigada a contratar com o vencedor? Excelência, a administração não está obrigada a licitar com o vencedor. Porém, caso, posteriormente, ela deseja adquirir bens ou serviços, ela deverá adquirir esse serviço do licitante vencedor. Não há uma obrigação de contratar com aquele vencedor. Porém, caso ela queira adquirir esses produtos ou serviços, deverá necessariamente comprar deste vendedor, adquirir deste vendedor, deste licitante vencedor. Candidato, vamos falar um pouco da lei orgânica. O policial civil pode realizar atividade comercial? Excelência, uma das vedações do policial civil seria a prestação de serviços diversos da Polícia Civil, da carreira que ele exerce. Porém, existem situações excepcionais, como a participação em sociedades limitadas como forma de participação, como ele sendo de forma indireta, participando como sócio. Também haveria a possibilidade dele estar exercendo funções desde que fosse autorizado pelo governador ou secretário público nas hipóteses previstas na lei orgânica. Qual é essa hipótese prevista na lei orgânica de uma outra atividade permitida ao policial? Excelência, dentre as hipóteses que está prevista lá, seria a possibilidade
de ele exercer funções de ensino de professor ou em convênios com prefeituras ou cidades que estejam relacionadas à atividade da Polícia Civil. Doutor Lucas, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Senhor presidente, volto a palavra para o senhor. Vamos lá, Lucas. Parabéns, tá? Melhorou muito da última vez. A Carla, que estava presente, deve ter notado também que melhorou bastante. Corrigiu que esse problema do que você estava tendo muito, aquele pensamento alto, isso já melhorou bastante na sua desenvoltura. Só o problema de você o principal problema, na minha opinião, é que você não pensa antes de responder. Você não formula na sua cabeça, você vai falando já o que vem. E isso atrapalha até na sua dicção. Por exemplo, no estupro corretivo, você falou estrupo, sem querer, porque você falou rápido mesmo, e você não pensa na resposta antes de chegar. O erro de tipo, estava saindo legal, aí você interrompeu, mas por quê? Porque você não para formular a resposta antes de falar. Mas é igual, foi exatamente, melhorou e melhorou muito da última vez, eu achei sensacional perto da última vez a evolução. Conteúdo continua bom, pelo menos na minha parte, achei bem ok. A única coisa que você não lembrou, testemunha fedatária, né? Testemunha fedatária é aquela que depõe sobre a regularidade de um ato, tipo testemunha de apresentação em um flagrante, quando não tem testemunha, 2 testemunhas que presenciaram a entrega do PRIS à autoridade policial. As testemunhas de apresentação no flagrante são exemplos de testemunhas fedatárias. Mas você usou a técnica de tangenciamento, falou que é testemunha, isso dá uma nota, isso é importante. Quando não souber lutar pela questão, isso ajuda e ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais eu tenho a pontuar. Pelo que eu notei, basicamente foi isso, tá? Conteúdo, eu achei que tá ok. O que está faltando é mais formular a resposta na sua cabeça e depois você falar. Isso é o que você mais tem que trabalhar. Pede 1 minuto, usa a técnica dos 3 segundos e depois fala, mas você está falando muito de uma vez e isso está atrapalhando a sua resposta, que não falta conteúdo para você. Eu te falei isso na última banca simulada. Conteúdo você tem, o que está faltando é formular melhor a resposta, tá? E você tem conteúdo, então é só formular melhor que vai sair muito melhor. Já melhorou bastante mesmo, eu gostei muito da sua evolução. Você treinou depois disso? Com alguém? Ah, com certeza. Eu vi minha atuação no vídeo posterior no YouTube, falei, não é possível, vou melhorar. Não, melhorou demais. Esse eu tirei da minha vida. Não, na minha parte teria sido aprovado, tá? Não reparei eu tive que fazer outras coisas aqui, até do trabalho, aí eu acabei tendo que sair rapidamente, não vi como você foi com os examinadores. Na minha parte teria sido aprovado, gostei do conteúdo, é só isso mesmo a pontuar. Gostei que usou a técnica do tangenciamento, quando eu não sabia, não falou, não me recordo. Gostei bastante, tá? Obrigado, parabéns novamente. Obrigado. Lucas, parabéns também, quero te parabenizar, porque realmente você teve uma evolução, olha só, de uma arguição para outra, você já evoluiu, imagina quanto você não vai evoluir até a prova, né? Eu percebi essa melhoria na fala, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Mesma coisa que eu falei para o candidato anterior, não utilizar seria também, tá? Você também está utilizando seria, às vezes, para conceituar, e é bom a gente prestar atenção nisso. Em alguns momentos eu interrompi sua resposta porque pareceu que você tinha finalizado. Parecia que você só ia até ali, aí eu ia falar, daí você ia continuar a sua resposta. Eu percebi, eu tive essa impressão que você tinha terminado a sua resposta. Mas, professor, não foi impressão, não. É porque realmente eu tinha acabado de formular, porém, veio uma ideia... Entendi. De falar. Tá certo. Vamos, então, às ponderações aqui sobre as questões. Hoje eu achei que constitucional você foi excelente, acho que você acertou tudo. E na arguição passada eu já achei que você tinha sido melhor em legislação especial, hoje você foi melhor
em constitucional, se bem que você foi bem também em legislação, mas assim, constitucional, achei que você arrasou. Então, vamos lá. Legislação especial, a lei Henri Borel, que eu trouxe também, que é uma novidade legislativa, que eu acredito que vai ser muito cobrada. Aqui, eu senti que você estava começando a se estender demais na questão, você já estava falando de medida protetiva que obriga o agressor e tudo. Vá direto à resposta, né, que a resposta que eu queria era o artigo 16 lá da lei, que é essa diferença que nós temos para a Lei Maria da Penha, né, porque são leis muito similares. Então, a Lei Henri Borel, ela trouxe essa inovação que eu acho que o que falta na Maria da Penha, que é a autoridade policial poder requerer medida protetiva de urgência. Então, você podia até fazer ali uma introduçãozinha sobre a medida protetiva, mas sem se estender muito. Eu acho que se você se ativesse mais essa questão do requerimento, tanto a autoridade policial, como... Aí você podia até falar também quem são os outros que podem, como o Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim. Mas é só isso, eu senti que você ia começar a falar de medida protetiva, eu falei, quem é que pode ou não pode requerer a autoridade policial? Mas, assim, você demonstrou que sabe o que está lá no texto da lei. A reincidência na lei de contravenções é o artigo 7º lá da lei, né, que fala que tem essa diferenciação, porque quando a gente tem é diferente do crime, porque a contravenção ela só configura a reincidência quando ela é cometida no território nacional. Mas se você tem uma contravenção cometida no exterior, ela não conta para a reincidência. Você se recorda disso? Recordou agora? Sim, agora me recordo. Era isso. É importante lembrar que todas essas perguntas, elas são retiradas do banco de dados lá, das perguntas que nós tivemos das provas anteriores, tanto as suas quanto do outro candidato, e a gente vê que são perguntas simples, né, aparentemente simples de responder, mas às vezes a gente esquece de alguma coisa, é super normal, a gente esquece coisa básica mesmo. Senhor candidato, eu lendo a pergunta, a interceptação, ela pode ser requerida verbalmente pela autoridade? Pode, você também falou que pode, né, desde que ela seja reduzida a termo, e essa é a expressão que é utilizada pela lei, né, reduzida a termo. Então, acho que é legal, às vezes, a gente lembrar dessas expressõezinhas. Senhor, eu estou lendo a pergunta, gente, a modalidade culposa da lei de drogas, sim, essa também foi uma que eu te interrompi, que eu senti que você estava... Você falou, porque o elemento subjetivo é o dolo. Não tem ele culposo. Aí eu falei, nenhum. Aí você foi respondendo. E é realmente a prescrição culposa, né, de drogas, do artigo 38. Constitucional, aqui a classificação quanto à origem. Você foi muito bem, tá? Promulgada, outorgada, cesarista. Falou sobre a última que você chamou de dualística, né? Mas a maioria chama por pactuada. Mas foi muito bem. O que é mutação constitucional? Você foi bem. O que se entende por escusa de consciência? Você também foi bem. E aí eu reforço também o que o Flávio falou, que às vezes você não pergunta muito para responder, não pensa muito para responder, e já sai formulando. E aí, às vezes, você se embaralha. Você começa bem e, de repente, a resposta começa a ficar confusa, porque você vai se perdendo ali na sua resposta. Essa aqui foi uma que eu percebi que você quase deu ali uma perdida ali no final, não se perdeu na resposta, mas ficou um pouquinho confusa, mas deu para perceber que você sabia e respondeu muito bem, tá? Sobre a eficácia jurídica do preâmbulo, também falou muito bem, o que prevalece, apesar de nós termos algumas correntes doutrinárias que discutem o assunto, o que prevalece é a tese da irrelevância jurídica, né, a questão de que o preâmbulo, ele auxilia ali como um vetor de interpretação, mas ele não é utilizado de forma sozinho ali para fazer o controle de constitucionalidade, ele tem mais essa questão política histórica, né, esse valor político histórico. Então, perfeito, parabéns pela sua evolução, você tem muito mais a evoluir até a prova, e continue assim, sendo essa pessoa corajosa, né, que enfrenta, eu acho assim, o máximo que você está enfrentando as primeiras bancas logo de cara, então sempre vou parabenizar isso. Obrigado, professora. Pode falar, Júlio. Tá mudo. Lucas, boa noite. Boa noite, professor. Eu desativei o modo carrasco, Lucas, mas eu queria te elogiar também, você foi muito bem. Eu queria que todos os colegas ouvissem que o Lucas realmente, eu só tenho um pequeno reparo, você esqueceu, você
Para mim, você tiraria 99 nas duas matérias. Você foi extraordinário. Só Obrigado. esqueceu uma das vertentes do princípio da impessoalidade. As 3 vertentes são finalidade, isonomia e vedação à promoção pessoal. Mas, cara, extraordinário, respondeu muito bem. Agora, pequenos reparos para você continuar nessa crescente que os colegas já apontaram. Acompanhe comigo, Lucas. Primeiro, você está mexendo muito na cadeira. Você estava assim. Depois, se você tiver a oportunidade de assistir o vídeo novamente, perceba que você tem esse tique. São pequenas questões para você brilhar ainda mais. A questão dos braços, em algum momento você se julgava em cima da mesa. Procure uma postura um pouco mais elegante diante dos examinadores. E a outra, você eliminou o pelo que os colegas falaram, você vê que você é um homem de muito valor. Porque se na outra você falava o sem parar, agora você não falou nenhum. Mas você tem um vício de linguagem que é o onde. Onde é um advérbio de lugar que só deve ser utilizado para indicar espaço físico. Então, substitua o onde pelo no qual, o que. Em que? É impressionante como você Eu falei tem... isso para ele na última banca também, mesma pontuação. É impressionante como você tem conteúdo. Se você fizer essas pequenas correções, tanto você quanto o Jonathan já estão aprovados na minha avaliação. Então, é isso. Parabéns, viu? Obrigado. Meus parabéns. Parabéns novamente, Lucas, melhorou muito mesmo. Acho que você deve estar muito satisfeito aí por dentro. Você sabe, a gente sabe quando a gente foi bem, né? Então, tenho certeza que você está bem satisfeito. Vou abrir agora para tirar algumas dúvidas de quem está assistindo e ficou até agora. Agradecer quem ficou até esse momento também. A Graziane perguntou qual tempo podemos usar para responder as questões, né? Imagino. Então, alguém quer responder para ela? Algum dos A rigor, disse que são 5 minutos por matéria, totalizando 30 minutos. Mas eu não senti, no meu dia, e os meus colegas que foram arguídos, que eles foram xiitas com isso. Mas o que se fala é que são 5 minutos para cada matéria. Professor, boa noite. Todos me escutam bem? Sim, Graziane. Ah, que bom. Na verdade, a minha dúvida é sobre o tempo, esse tempo de pausa que nós podemos fazer para colocar essa resposta em pensamento e depois trazer isso para os examinadores. Se a gente tem um tempo hábil ali ou se tem que ser realmente muito rápido. Ô, Graziane, não é um negócio assim, papum, ele te perguntou, você tem que responder de imediato, mas é claro que não pode ficar aquele silêncio constrangedor também. Então, o ideal é quando for uma resposta muito complexa, que vai te demandar algum tempo, eu, particularmente, gosto de pedir 1 minuto de silêncio, formular algo na minha cabeça e depois responder. Em outros casos, quando não demanda tanta complexidade, eu gosto de usar a regra dos 3 segundos, que a gente chama. Ele te perguntou, você formula ela rapidamente, 3 segundos na sua cabeça e depois responde, para não ficar atropelando, que acontece com o Lucas às vezes. E eu tenho um acréscimo a fazer, Graziane. Por isso que eu gosto, às vezes, de vestir um personagem carrasco, porque no meu dia, nos 6 examinadores, teve a de constitucional, por exemplo, estilo a Carla, gentil, acolhedora. Agora, o dia administrativo foi extremamente grosseiro. Comigo também, o dia administrativo. Eu não vou falar o nome, né? Porque passou, já está, né? E ainda tem a Cadepol, então eu não quero que surja alguma sabor. Mas, enfim, então, eu imagino, Flávio, completando o que você disse, que haverá professores, haverá examinadores que serão gentis e outros que eu não estou aqui por sua conta, não, doutor. Então, eu penso que variará também
do examinador. Mas a técnica dos 3 segundos, ela é uma técnica universal e eu a apliquei também na minha banca. Obrigado pelo esclarecimento. Não querendo abusar, eu gostaria de saber se na época que vocês foram arguídos, foi possível utilizar o vadimécum, e se a resposta for afirmativa, se nós podemos levar o nosso próprio vadimécum ou tem que ser utilizado especificamente o disponibilizado? Quer responder, Júlio? Não pode levar, fica um vadimécum disponível, mas o ideal é não utilizar pelo curto tempo. Mas, o que eu aconselho, Graziane, é só usar se ele pedir, tá? Até porque, por mais que você queira usar na hora, o nervosismo vai te atrapalhar até achar a resposta, isso vai te complicar. Então, o ideal é estar lá apenas se ele pedir para você abrir, você abre. E acontece, por exemplo, abre, por favor, candidato, no artigo 181 do Código Penal. Aí se abre e vai te fazer alguma pergunta desse artigo, tá? Isso teve. Mas o ideal, o conselho que todos os professores dão é só abrir se realmente pedir. Entendi. Obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo projeto aí. Obrigado. Mais alguma dúvida? Vou explicar, então, acho que não tem mais dúvidas, só novamente como funciona a nossa turma de bancas simuladas. Ela vai começar após a discursiva, tá? Ela é totalmente individualizada, igual foi hoje, só que vai ter só um professor no dia. O professor vai arguir todas as matérias. Vai ser eu, a Carla e o Júlio. Todo mundo que fizer a reserva tem a vaga garantida, por isso que é importante fazer a reserva. Só tem mais 3 vagas, tá? Então, quem não fez, é bom fazer. Provavelmente amanhã já não tem mais vagas. Você paga R$100. Se você for reprovado na discursiva, o valor é devolvido. Se passar, o valor é abatido. O valor, se eu não me engano, é de R$300. 1 mês, 3 meses, eu acho que é 800, tá? Eu tenho certeza que é um dos melhores preços do mercado. Na minha época, eu estudava para escrivão. Uma banca simulada para escrivão era R$300, uma só. Eu achava um verdadeiro absurdo, que a de escrivão dura 10 minutos, são perguntas totalmente diretas. Então, o preço está muito justo mesmo, para ajudar vocês e, consequentemente, nos ajudar também. É um valor que nos ajuda e também ajuda vocês. Ninguém está ficando rico fazendo uma banca simulada. Nos ajuda financeiramente, também ajuda vocês também não trazendo grandes transtornos financeiros. É algo que cabe no orçamento de todos. Eu acho que é possível, inclusive, dividir os valores, tá? Se alguém quiser algo para esse momento imediato, tem o Desmistificando a Prova Oral comigo, tá? Também no site do Concurseiro Pro. Tanto o Lucas quanto o Jonathan são alunos, né? Os dois compraram, né? A Camila perguntou como é feita essa pré-inscrição. Eu coloquei o link, deixa eu copiar novamente. Ó, o link está aí, é só clicar lá e seguir o passo a passo, lá também explica certinho como funciona. Aí você paga o valor lá e sua vaga está reservada já. E o curso vai funcionar, vai ter uma área do aluno, vai ter o calendário para você escolher o dia que você quer, inclusive o professor, tá? Não necessariamente porque você está comprando agora, vai ser com o Júlio. Acho que o Júlio tinha entendido dessa forma, né? Que as vagas agora é tudo com você, mas não. Pelo que eu entendi, a pessoa vai poder escolher posteriormente com qual professor exatamente ela vai querer. Por exemplo, se ela quiser o Júlio, ela já coloca lá no calendário que quer com Júlio, por exemplo, tá? Só que isso vai abrir posteriormente, tá? Ideia do tempo do resultado da segunda fase e a oral. Bom, eu chuto que vai ser depois da nossa Cadepol, tá? Para eles se organizarem, terem tempo de organizar melhor. Então, nossa Cadepol deve acabar em setembro, então eu imagino que começa no final de outubro as bancas simuladas. Então, uns 5 meses, provavelmente, uns 4, 5 meses. Eu acho que a investigação social tende a ser mais rápida, que eles estão acelerando nessa parte.
Então, eu ainda acredito nesse ano, tá? Mas é puro achismo, não tem nenhuma informação, não. Mas tudo leva a crer que vai começar depois que acabar o curso de formação de todos os policiais, até para a Cadepol ficar disponível para vocês fazerem a prova oral lá. Alguma dúvida que ficou? Bom, tendo qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no meu Instagram, tá? Quer deixar seu Instagram, Júlio? A Carla deixou já. Claro, o pessoal é arroba prof. Júlio Grossi. Estou lá à disposição de vocês. Nenhuma dúvida? Então, se tiver mais uma dúvida, a gente tira. Bom, já que não tem, vou encerrar aqui. Agradeço a participação do professor Júlio, da professora Carla, e até um próximo encontro. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Viu?